Eu cumprimento a todos os amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos nesta manhã uma lição muito abençoada da parte de Deus, uma lição e a lição de número 4 do dia 26 de julho do ano de 2020, e ela tem como tema: a construção do templo enfrentou oposição. A construção do templo enfrentou oposição. O texto áureo desta lição abençoada de hoje, do dia 26 de julho, está no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática diz: se confiamos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A leitura diária diz o seguinte: segunda-feira, Neemias capítulo 4, versículo de 1 a 5, a oração que vence a resistência. Terça, Neemias capítulo 4, versículo 6, o trabalho que vence a resistência. Quarta, Neemias capítulo 4, versículo 9, a vigilância que vence a resistência. Quinta, Neemias capítulo 4, versículo 14, a bravura que vence a resistência. Sexta, Neemias capítulo 4, versículo de 15 a 18, a precaução que vence a resistência. Sábado, Neemias capítulo 4, versículo 18 até o 19, a união que vence a resistência. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E hoje, domingo, a leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 4, versículo 7 até o 9, 11 até o 13 e 15, capítulo 15, versículo 16 e o 22 até o 24. Louvado seja o nome do Senhor. Essa leitura nós não vamos fazer, nós já vamos direto para a primeira parte da lição. Vamos ler a introdução da lição da Escola Bíblica Dominical de hoje, do dia 26 de julho do ano de 2020. A introdução diz o seguinte: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. Esdras capítulo 3, versículo de 2 a 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a introdução diz que o altar, nós podemos ver na lição passada que nós demos, na lição de número 3, que o altar estava em ruína, destruído, e que Deus usou Elias para reedificar o altar. E nós vemos na lição passada que o despertamento levou o povo a reedificar o altar. Então, na lição passada, nós estudamos sobre essa reedificação do altar, que houve o desafio entre o profeta Elias e os profetas de Baal, e que os profetas de Baal ofereceram sacrifício ao Deus Baal, um Deus morto, que tem boca e não fala, pés e não anda, nariz e não cheira, e que o Baal não respondeu, e que ao meio-dia Elias mandou eles pararem, porque eles já estavam desde as 9 horas até o meio-dia, e nada de resposta. E nós sabemos que o Elias, então, ao contrário deles, mandou reedificar o altar. Foi trazido pedras sem o uso de mãos humanas, né? Pedras natural bruta, né? Ali foi reedificado o altar, foi colocado lenha, foi colocado o cordeiro sobre o altar, foi molhado a lenha, foi molhado o cordeiro, foi enchido
valas em volta do altar de água, e que o Elias fez uma oração curta que não durou nem um minuto, e o nosso Deus, o poderoso Jeová, mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Aqui nesta lição de hoje, a lição de número 4, nós já vamos ver então aqui, né, que a construção do templo, eles construíram o templo, e para construir o templo precisaria primeiramente edificar um muro, e nós vemos que a construção do templo enfrentou oposição. É o que nós vamos estudar nesta lição de hoje. Então, a primeira parte da lição diz assim o seguinte: os alicerces do templo são lançados. Primeira parte da lição. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram segundo a concessão feita pelo rei Sírio da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Esdras capítulo 3, versículo 8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho, ou seja, todo o povo de Israel. O povo de Israel representa hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo composta por todos os crentes, independentemente de denominação, independentemente de placa de igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja montada e formada por todos os crentes que nesse planeta Terra abriram o coração. Eram ímpios, eram pessoas que não tinham Deus na vida, eram pessoas que não conheciam a palavra, eram pessoas que ainda não serviam a Deus, mas ouviram a palavra, ouviram o evangelho, abriram o coração, aceitaram Jesus como Salvador e se tornaram membros do corpo de Cristo. Eles se tornaram como cada tijolo de uma grande construção, de um grande prédio, de um grande edifício. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja formada por todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo, independentemente de placa de igreja, se é da Assembleia, se é da Presbiteriana, se é da Universal, se é da Adventista, se é da Batista, independentemente. A igreja do Senhor Jesus Cristo é chamada de igreja universal, não a igreja universal do reino de Deus, mas a igreja universal. Por que é universal? Porque é única, porque ela está espalhada em todo esse planeta Terra. Jesus Cristo não vai arrebatar uma igreja com placa, como a Assembleia de Deus, Universal, Deus é Amor, Presbiteriana. Ele vai arrebatar uma igreja que tem um nome só, chamada a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não falou para Pedro: sobre esta pedra edificarei a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D. Ele falou: edificarei a minha igreja. Então a igreja não é do pastor, a igreja não é do homem, a igreja não é do prefeito, a igreja não é do governador, a igreja não é do presidente de nenhuma república. A igreja é do Senhor Jesus Cristo e ele a edificou. Não foi o homem que a edificou, quem a edificou foi ele. Então, os irmãos estavam muito animados para a construção do templo, muito animados mesmo. Depois dos materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita por o rei da Síria, Zorobabel, os que haviam voltado do cativeiro, lançavam os alicerces do templo. Eles estavam muito animados. Primeiro tópico em negrito desta primeira parte da lição, que tem como título Os alicerces do templo são lançados, diz o seguinte: o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Ou seja, Zorobabel juntou o povo e fez uma solenidade de inauguração. Todas as vezes que vai ser construído um templo ao Senhor nosso Deus. Eu me lembro quando o pastor Célio, presidente da Igreja Assembleia de Deus ali em Tucuruí, município ali do estado do Pará, fomos construir ali o grande santuário. Eu me lembro que ele ali foi sendo lançado a pedra fundamental ali da construção do templo ali, e ele fez uma solenidade, reuniu a igreja toda ali para lançar a pedra fundamental da construção do templo. Então aqui nós vemos que não foi diferente. Zorobabel juntou ali os judeus para lançar a pedra fundamental da construção do templo. E aqui está dizendo:
os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com saltério, para louvar o Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Esdras capítulo 3, versículo 10. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressavam seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe, conforme está Esdras capítulo 3, versículo 12 e 13. Então você vê a animação do povo, né? A concordância do povo, a vontade do povo, o desejo do povo de Israel, a alegria que eles ficaram quando viram que os alicerces do templo estavam sendo lançados. Por que eles ficaram alegres? Porque eles sabiam que quando aquele templo estivesse pronto, construído, edificado, ali eles iam se reunir, e ali naquele templo Deus ia se fazer presente, a glória de Deus ia descer ali como realmente desceu, ia se manifestar, ali Deus ia usar os sacerdotes, os sumos sacerdotes, ali a palavra de Deus ia ser pregada, ali o povo de Deus ia se alimentar com a palavra de Deus, ali o povo de Deus, o povo de Israel ia poder contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, como disse o salmista Davi. Por isso eles cantavam, eles louvavam a Deus, como diz aqui a lição, aleluia. A voz deles era forte, ecoava e soava, e ouvia muito longe a voz de júbilo, a voz de alegria, a voz de prazer do povo de Israel, porque estavam vendo, e olha que era só ainda a pedra fundamental sendo lançada, mas eles sabiam que um dia aquele templo ia ser concluída a sua construção, e eles iam poder novamente adorar o Senhor, aleluia. A segunda parte da lição diz: a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através do rei Sírio da Pérsia, conforme está em Esdras capítulo 1, versículo 1 e o 2. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A Igreja de Deus é um mistério. Efésios capítulo 5, versículo 32. Que não pode ser compreendido pelo homem natural. Então aqui o templo do Senhor sendo novamente reedificado. A igreja é o mistério de Deus. Somente aqueles que já têm o Espírito Santo de Deus, somente aqueles que já têm Deus na vida, somente aqueles que conhecem a palavra, creem na palavra e obedecem a palavra, é que pode entender e compreender o quanto é gostoso, o quanto é maravilhoso ser crente, servir a Deus, o quanto isso é lindo. Quando Deus visita cada crente, como ele visitava Adão e Eva ali no jardim do Éden, hoje não é diferente. Deus continua visitando os crentes quando eles estão orando, quando eles estão adorando, quando eles estão glorificando, quando os crentes estão com seus pensamentos e suas mentes voltadas para Deus. Deus os visita, Deus os fala, Deus os consola pelo seu Espírito Santo. É uma maravilha, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. O elo faz conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência
pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Veja também Êxodo capítulo 3, versículo 5, Salmo 89, 7, Eclesiastes 5, 1. O Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra da evangelização do mundo. Então Deus tem um trabalho para cada servo seu. Então aquilo que muitos crentes, sem esse conhecimento e sem a presença do Espírito Santo na sua vida, muitos eu já vi dizer, que dizem assim: eu não fui chamado para pregar, e nem para cantar, e nem para pastorear, e nem para ser diácono, presbítero, para exercer nenhum cargo na igreja. Eu fui chamado só para ficar sentado no meu banco, dando glória a Deus. Aleluia. Aqui nessa lição, nós estamos aprendendo que cada crente foi chamado para fazer algo para Deus. Cada um tem uma missão. Aleluia. A Bíblia diz que o dono dos talentos, que representa Deus, ele deu para um, ele deu 5 talentos. Para outro, ele deu 2 talentos. Para outro, ele deu 1 talento. Mas ele deu talento. Aleluia. E a Bíblia diz que conforme a capacidade de cada um, ele distribuiu o talento. Então, por mais pequeno que você ache que seja o trabalho que Deus vai colocar nas tuas mãos, ou já colocou nas tuas mãos, ou está colocando nas tuas mãos, mas é um trabalho para Deus. E você precisa saber, porque às vezes você acha que Deus está colocando um trabalho muito grande na tua mão, é muito pesado e você não vai dar conta de fazer. A Bíblia diz que Deus coloca o talento, o cargo, a responsabilidade, a função, conforme a capacidade de cada um. Se Deus te deu esta cruz, é porque Ele sabe que você vai dar conta de carregar. Então não seja mole, não seja frouxo, mas pegue a cruz que Jesus Cristo te deu, a responsabilidade, o talento. Pegue essa responsabilidade. Jesus disse que você tem que pegar todos os dias e levar e carregar e fazer a obra de Deus, porque Deus deu para você fazer, e é você que tem que fazer. Você tem capacidade sim, porque Ele te dá capacidade, Ele te dá graça, Ele te dá unção, Ele te dá poder. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda parte da lição diz o seguinte: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Os samaritanos hoje, eles representam tanto aquelas pessoas que estão dentro da igreja, fazem parte da membresia da igreja. O nome deles está também escrito no rol de membro da igreja. Eles são comparados também com aquelas virgens loucas ou virginécias que montante junto com as 5 prudentes formavam um grupo de 10 virgens. Tem muitos crentes que são assim. Eles estão na igreja, mas eles estão do lado das virginécias, das loucas. Eles estão esperando Jesus. Aleluia. Eles estão com a Bíblia na mão. Eles cantam no mesmo conjunto que os irmãos do grupo das virgens prudentes cantam. Só tem uma diferença. É que os crentes do arrebatamento, os crentes que estão esperando Jesus e pronto e preparado para ouvir o ressoar da última trombeta, os crentes que têm o seu nome escrito no livro da vida, que se Deus hoje tirar o seu fôlego de vida, hoje, eles dormirem no Senhor, fisicamente eles morrerem, aleluia, esses crentes estão prontos para ir para o seio de Abraão, aleluia, eles estão preparados, fazem parte do grupo das prudentes, fazem parte da igreja de Filadélfia, eles têm pouca força, mas não negam o nome de Jesus, estão aguardando, estão prontos para subir, aleluia. Eles têm azeite na sua lamparina, que se representa o Espírito Santo, e ainda tem em reserva. E isso fala daquele crente, que ele ora quando está faltando as coisas, quando está em dificuldade, quando está em luta, quando está em peleja, quando está em aflição, mas quando a bonança chega, quando a bênção chega, quando a fartura chega, ele continua orando, porque um dia eu ouvi um irmão falar e pregar e dizer:
Quando a dificuldade está, a escassez, quando os problemas, o vento está soprando, o mar está impetuoso, a dificuldade está aí, as lutas, as provas, você tem que orar para Deus acalmar a tempestade, para Deus mandar a bênção, para Deus mandar a vitória, aleluia. Mas quando a vitória chegar, que tiver na bonança, você tem que continuar orando. Agora, agradecendo a Deus pela bênção que está nas suas mãos, pela vitória que chegou, pela fartura, pela calmaria, pela bonança, e pedir para Deus continuar conservando essa bênção, essa bonança, essa vitória, essa paz na sua vida para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus amados irmãos, aleluia, aqui nós vemos que os samaritanos, eles representam aquela pessoa, então, que está ali dentro da igreja, mas é como a igreja de Laodiceia, né? É como aquele crente das virgens loucas, né? Que eles estão ali, né? De qualquer forma, de qualquer maneira, e são oposição. Tudo que Deus revela para o líder da igreja, para o pastor da igreja, e que é concordado pelo ministério da igreja, aleluia, o grupo das prudentes, o grupo da igreja de Filadélfia concorda, mas o grupo da Laodiceia, o grupo das virgens loucas, das nécias, não concorda e entra em oposição. A maior oposição contra a obra de Deus não está lá fora, mas está dentro da casa de Deus. A Bíblia diz que os maiores inimigos do povo de Deus estão dentro da casa de Deus, mas também o povo de fora também entra em oposição. Por que é que eu digo que os maiores inimigos estão dentro da casa de Deus? Porque os samaritanos eram judeus, só que eles eram um misto, assim, eles não eram um judeu que a gente chama da Shema, né? Eles eram uma mistura, né? Um homem judeu manteve relação sexual com uma mulher não judeu, né, de uma outra nação ímpia, e aí nasceu os samaritanos. Ou vice-versa, uma mulher judia se casou, manteve relação com um homem não judeu, e aí nasceu esse povo, uma mistura de judeu com povo ímpio, deu isso aí, samaritano. É por isso que nós dizemos, crente tem que namorar com crente, casar com crente. Crente com ímpio não dá certo. A Bíblia diz que não tem comunhão entre as trevas e a luz. Então, crente com crente, ímpio com ímpio, aí fala a mesma língua, aí dá tudo certo. Mas se misturar não dá certo. Quando a luz chega, as trevas não permanecem. Você liga o interruptor, está no escuro, você liga o interruptor, a luz chega, as trevas desaparecem. Você desliga o interruptor, a luz desaparece, as trevas chegam. Treva com luz não dá liga, não combina. Óleo com água também não combina. Você pega um copo de água, coloca pelo meio, coloca óleo em cima. O óleo fica em cima. O óleo representa o Espírito Santo. O óleo representa a palavra. O óleo representa o crente preparado para ir para o céu. E a água representa a pessoa que não tem Deus na vida. O óleo fica em cima da água e não mistura. Crente não mistura com ímpio. Crente tem que falar para o ímpio do amor de Deus, mas não pode fazer as mesmas coisas que o ímpio faz. Não misturar é você não praticar as mesmas obras que o ímpio pratica, porque são consideradas obras abomináveis diante de Deus. Então, os samaritanos também os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contestando a construção, contestando acusação mentirosas contra os judeus. Então você vê que os samaritanos elaboraram uma carta de acusação mentirosa contra os judeus, que hoje representam a igreja do Senhor, os crentes salvos, comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Isso está em Esdras, capítulo 4, versículo 12 e 13. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Esdras, capítulo 4, versículo 21. Isso me lembra daquele rei faraó
que foi levantado, foi constituído após aquele faraó da época de José. Porque o faraó da época de José conhecia a história dos judeus. O faraó da época de José e também os egípcios da época de José eram muito gratos ao José. José era um judeu e muito grato a ele e também aos judeus, porque o faraó da época de José e os egípcios da época de José sabiam muito bem que o Egito, se não fosse o judeu José e os outros judeus, todos que vieram lá de Canaã, se não fosse Deus na vida de José, se não fosse Deus na vida dos judeus, o Egito, a semelhança das outras nações, também teriam sido destruídos e morrido todos de fome pelos 7 anos de fome que veio sobre a face da terra toda após os 7 anos de bonança. Então, o faraó da época de José, aquele que conheceu José, que conheceu os judeus, eram muito gratos. Tanto é que Faraó colocou José, o judeu, como primeiro-ministro do Egito. Mas após esse faraó veio um outro faraó que não conhecia José, que não conhecia a história do que aconteceu lá no Egito, que por causa de José, do Deus de José, do Deus dos judeus, aleluia, o Egito foi salvo e toda a terra. Aquele faraó não conhecia, por isso ele, aleluia, José também já tinha morrido, o faraó da época de José também já tinha morrido, por isso aquele faraó da atualidade se levantou contra os judeus, descendentes de José, se levantou contra e manteve os judeus 223 anos de escravidão. Assim, esse rei aqui, que recebeu a carta dos samaritanos, também aqui a lição está dizendo que ele não conhecia a história, por isso ele aceitou a carta mentirosa vindo da parte dos samaritanos, acusando os judeus, aleluia, e mandou parar a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Só, meus amados irmãos, que quem mandou construir o templo não foi o rei da Síria, não foi um rei aqui da terra, não foi um homem mortal daqui. Quem mandou construir o templo foi Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus é a maior autoridade que existe no mundo e em todo o universo. Não existe maior autoridade do que Deus. Não tem uma autoridade nessa terra, por mais que tenha um nome temível, famoso e poderoso, que esteja acima de Deus. Deus é soberano. Significa que não tem ninguém acima dele. Ninguém está acima do Senhor. E foi Deus quem mandou os judeus construir o templo. Por isso, somente Deus poderia mandar parar o templo. Mas esse rei aqui se acha na ousadia, na autoridade de mandar parar o templo. Mandar parar a construção do templo naquela época é hoje mandar parar a obra de Deus. Nenhum homem mortal, nenhuma autoridade, nem o presidente dos Estados Unidos, nem o presidente do Brasil, nenhum presidente de nação nenhuma desse mundo pode mandar parar a obra de Deus, porque a obra de Deus é de Deus e quem mandou fazer esta obra foi Deus. Por isso, somente Ele pode mandar parar. Somente Ele pode mandar parar. Aqui na terceira parte da lição diz: como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus não resistiram. Os judeus ficaram conformados. O apóstolo Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas renovei a vossa mente, conforme o vosso entendimento. Eles ficaram conformados. Veja bem aqui. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior.
Como eu já falei e repito, a ordem dada foi por Deus, a autoridade superior, para construir o templo. E a ordem dada para parar a construção foi dada pelo rei da Pérsia, uma autoridade inferior a Deus. Então, a ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Sírio, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Deus precisa, ele usou o rei Sírio, a maior autoridade da época, para dizer, Deus falou com o rei Sírio, ordena, coloca um decreto para construir o meu templo, a minha casa, e o rei Sírio obedeceu. Vem esse outro rei agora e manda parar, porque não conhecia a história, não conhecia Deus, mas o rei Dário conhecia. Então nós vemos aqui a segunda parte em negrito. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Os judeus não poderiam recorrer ao rei da Síria que mandou parar o templo, porque quem mandou construir o templo foi Deus. Mas eles deviam ter recorrido a Deus em oração. Mas veja o que aconteceu. Toda a história dos judeus é rica de exemplo de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus, quando foram ajudados pelo Senhor. Aleluia. Exemplo de número 1. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias recusou. Nessa hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois os anjos feriu o arraial dos assírios e destruiu 185.000 soldados, conforme está em 2 Reis, capítulo 19, versículo 30, e 2 Crônica, capítulo 22, versículo 21 até o 22. Então nós vemos aqui que o rei Ezequias, quando estava sendo ameaçado, pelo exército da Síria, ele clamou a Deus, ele buscou a Deus e Deus ouviu ele. Nós vamos ver lá para frente, irmãos, o porquê que as autoridades de Deus, os sacerdotes, Zorobabel e os demais companheiros seus não fizeram isso. Nós vamos ver por que eles não fizeram. Aleluia. Nós vamos aprender que eles não fizeram porque eles estavam em pecado, em desobediência à palavra de Deus. Ele e o próprio cego de nascença falou que Deus não ouve a pecador, mas se alguém o teme e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Então, as autoridades, Zorobabel e os seus demais companheiros, na época aqui, não clamaram a Deus, não buscaram a Deus, porque eles não tinham moral, eles não tinham autoridade, porque eles estavam em desobediência, em desacordo com a palavra. Se eles fossem orar, Deus não ia responder. Mas a oração do rei Ezequias, temente a Deus, Deus respondeu. E não só a de Ezequias, Deus também respondeu a oração de Josafá. Veja o que diz a parte B. Nos dias do rei Josafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei e para pedir socorro ao Senhor. Vê texto em 2 Crônica, capítulo 20, versículo de 1 a 24. Deus guerreou por eles, e sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados, e muitos exemplos de ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência
a esta maldade dos inimigos dos judeus? Deveriam ter inspirado alguém lá, já que a liderança estava em desacordo com a palavra, já que a liderança espiritualmente não tinha moral para clamar a Deus, para buscar a Deus, porque estava em pecado. Algum judeu ali deveria se levantar em oração e clamar a Deus e buscar a Deus, porque será que não havia nenhum justo sequer entre os judeus? Havia. O que não havia era coragem, o que não havia era conhecimento de Deus, o que não havia era a direção do Espírito Santo na vida deles. Isso é que não havia. Veja a terceira parte aqui, o tópico em negrito. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Os judeus estavam mole, frouxo, sem coragem, não resistiram à ameaça dos samaritanos, dos inimigos, não buscaram a Deus. Isso era algo espiritual, era um problema espiritual. Veja bem, Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Zacarias 4:6. Isso é mal, isso é ruim, isso é um problema. O homem confiar em si mesmo. A Bíblia diz, o salmista falou, maldito o homem que confia no outro e faz do seu braço a sua força. Mas o Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então Zorobabel, chefe político dos judeus, até então, até esse momento, tinha confiado em sua própria força. E quando suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condição de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante dos inimigos. Então, se eu confio nas minhas próprias forças, se eu confio na minha própria capacidade, se eu confio nos cursos teológicos que eu tenho, se eu confio nos dias e tempo de preparação que eu teve para preparar a lição, para estudar a lição, para buscar recurso na internet, se eu confio porque eu orei, eu fui para o monte e eu estou no óleo, preparado espiritualmente na unção e também no conhecimento, se eu vou dar essa lição confiado nisso, vai ser um fracasso. Mas se eu pego tudo isso, coloco nos pés de Deus e considero como trapo de imundície e busco de Deus a graça, a direção, aí Deus vai ser comigo e vai me exaltar, porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. Então, olha, Josué, o sumo sacerdote e líder religioso, a semelhança de Zorobabel, Josué estava com suas vestes manchadas. Veja bem, o sumo sacerdote com suas vestes manchadas, ou seja, em pecado, em desobediência a Deus, não tinha moral espiritualmente para buscar a Deus, porque Deus é santo, e a Bíblia diz que aqueles que se aproximam dele precisam estar em santidade, senão são mortos diante dele. Então, olha só, roupas manchadas, Zacarias 3:3 confirma isso. Este fato tirou toda a autoridade espiritual diante de Deus, tirou toda a autoridade espiritual. Diante de Deus, o problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé. Zorobabel não tinha fé, Josué não tinha fé. Josué não é aquele Josué que substituiu Moisés, Josué é aqui o sacerdote. Não tinha fé para buscar ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. 1 Timóteo 3:9. Aí está. O homem, ele sabe que ele está em falta. Os sacerdotes, aqui, Zorobabel e o sacerdote Josué, o Zorobabel, o chefe político, e Josué, o sacerdote, sabiam que eles estavam em falta. A consciência deles acusava eles de falta diante de Deus. Desobediência diante de Deus. Tem muitos homens hoje,
muitos líderes espirituais, muitos pastores, muitos presbíteros, muitos professores da escola dominical, muitos líderes que estão nessa situação de Zorobabel e Josué, estão em falta. Eles sabem que estão em falta. A palavra de Deus condena eles. O Espírito Santo de Deus está convencendo eles do pecado, da justiça e do juízo. Eles sabem disso. A consciência deles que ferve na cabeça deles, acusando eles. Mas eles não são homem capaz para reconhecer o seu pecado e confessar diante de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança a misericórdia, mas eles não são capazes, aleluia. Isso aqui foi a derrota. Quando um crente, quando um líder espiritual, quando um pastor liderando uma igreja está em falta diante de Deus e não é homem suficiente para confessar os seus pecados, o seu crime, a sua maldade, a sua desobediência, e se render aos pés do Senhor, aleluia, e deixar os seus pecados, a sua maldade, e se humilhar na presença de Deus, o que acontece? Ele vai afundando, a obra de Deus que está na sua mão, sob a sua estabilidade, vai parando, fica um fracasso, fica uma derrota, e os inimigos do povo de Deus, os ímpios começam a zombar e perguntar onde está o Deus desse povo. Eles começam a zombar. Isso, infelizmente, está acontecendo hoje, nos nossos dias, por causa de líderes que estão ali na frente, sem condição de estar. Por isso, a igreja está sendo derrotada. Porque quando a igreja entra em combate, no evangelismo, pregando o evangelho, e não ganha alma porque o povo conhece como é que está a vida de muitos crentes daquela igreja. Por isso eles dizem, se é para mim ser crente, que nem aquele crente que está lá, daquele jeito ali, eu não vou ser. Então, estão sendo uma barreira, estão fechando a porta, aleluia, estão tirando a cruz de Cristo, que essas pessoas podem atravessar e chegar a Deus, estão sendo um impedimento. Então, isso é uma derrota. Quando nós pregamos o evangelho, pregamos a palavra e não tem salvação, isso é uma derrota. Quando nós oramos, expulsamos o demônio não sai, isso é uma derrota. Quando nós oramos e o enfermo não é curado, isso é uma derrota, porque quem salva a alma é Jesus, quem convence o pecador é o Espírito Santo, quem cura o enfermo é Jesus, quem expulsa o demônio é Jesus. Mas como é que está o vaso que está sendo usado por Deus? O vaso está em falta, o líder espiritual está em falta, então Deus não vai usar a gente assim. É difícil. A quarta e última parte da lição diz o seguinte: a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Primeira parte é negrito. A tristeza dos judeus. O povo, em geral, tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita unção. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora, aonde estava o seu Deus? Então, hoje em dia, nós estamos mais ouvindo falar do Deus poderoso, da igreja lá de 89, quando eu aceitei Jesus. O irmão ouve falar da igreja lá do ano que aceitou Jesus, lá de 50, de 1950, lá de 1970, 1990, 1980, 1900 e 2000. Né? A gente ouve falar, os irmãos dizer assim, no tempo que eu aceitei Jesus, a gente orava 30 minutos de joelho, né? Tinha a palavra, a gente estava ali animado, encorajado, tinha campanha de oração, a gente ia para o monte, a gente orava 1 hora, a gente passava a noite em oração e vigília, e Jesus curava, e Jesus salvava, e Jesus libertava, e Jesus transformava. A igreja hoje, no presente, está vivendo
o passado, está lembrando da glória do passado, mas o Deus dessa igreja não mudou. O Deus dessa igreja continua salvando, curando, libertando, batizando, transformando vida. Acontece que as autoridades espirituais que hoje estão na frente não têm aquela mesma responsabilidade, aquela mesma personalidade bíblica, não tem aquele mesmo temor de Deus, ao ponto de entender que Deus vê todas as coisas e que nós temos que buscar o Senhor em oração e que nós temos que ler a palavra, meditar na palavra todos os dias e que nós temos que nos colocar na dependência de Deus e entender que cada pessoa que hoje é crente foi chamado do mundo de pecado para ser crente de verdade, para servir a Deus, e cada crente tem uma responsabilidade de pregar a palavra, de ser a luz do mundo, de ser o sal da terra. O crente, como sal da terra, não pode ser insípido, senão ele vai ser pisado pelos homens. O crente, como luz do mundo, não pode ficar ofuscada, como que debaixo de uma mesa, de um alqueiro. Você, como luz do mundo, você tem que iluminar. Lá onde você trabalha, os ímpios que são trevas têm que ver que você é luz. Você tem que brilhar lá. Lá no seu trabalho, todos têm que saber que você é crente. Não precisa você colocar uma placa na sua testa dizendo eu sou crente, não. O seu testemunho, a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua personalidade, aleluia, tudo que você fizer e se mexer vai identificar que você é crente. E as pessoas vão chegar e dizer, você é crente, né? Eu vejo que você é um crente, porque você é diferente. Em toda maneira de viver, você é diferente. Aleluia. Aonde você estiver, as pessoas do mundo, elas olharão para você e verão que você é crente. A Bíblia diz que as pessoas do mundo olham para os crentes de verdade e levantam a mão para o céu e glorificam a Deus, porque vê neles uma obra diferente, um linguajar diferente, uma maneira de se vestir diferente, uma personalidade diferente. O crente é simples, o crente é prudente, o crente não precisa de artifício do mundo para tentar embelezar, porque o que embeleza o crente é o Espírito Santo de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a presença de Deus e a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então veja bem, a tristeza do judeu, aleluia, eles estavam assim animados. É uma maravilha, irmãos, quando os homens de Deus estão corretamente servindo a Deus, quando os pastores, os líderes, os presbíteros, os diáconos, os líderes do departamento estão servindo a Deus de verdade, com uma vida no altar de Deus, com uma vida de oração, com uma vida de meditação na palavra, irmãos, tudo que Deus coloca na mão deles prospera. Aí a igreja fica animada, porque se tem uma coisa que anima a igreja de Deus, é quando ela vê Jesus salvando, curando, batizando, o Espírito Santo se manifestando. Mas como que o Espírito Santo vai se manifestar? Na vida de um crente que está vivendo em desobediência, em mundanismo, em vaidade diante de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele não é tempo de vaidade e de mundanismo. Então seja uma bênção nas mãos de Deus. A alegria dos samaritanos, os inimigos dos judeus, regozijavam-se. Veja bem, os inimigos dos judeus regozijando com a derrota dos judeus. Os inimigos regozijando com a derrota dos crentes. Certamente, os conselheiros foram parabenizados pela sábia competência. Porém, o gozo dos ímpios é de pouca duração. Irmãos, a igreja hoje está sofrendo muito por causa de muitos líderes que estão à frente em desacordo com a palavra de Deus. Pessoas colocadas por homens, não por Deus. Pessoas que há muito tempo já deveriam ter sido removidas dali, porque estão em desobediência. A igreja está sofrendo muito por causa disso. Mas e os ímpios estão cantando, glorificando o Deus da vida deles, por causa que a igreja está padecendo, está sofrendo. Mas a alegria dos ímpios dura pouco. Veja bem aqui, o gozo dos filisteus
que haviam prendido Sansão durou muito tempo? Não. Durou pouco tempo e terminou numa tragédia. Porque Sansão buscou o Espírito Santo de Deus, buscou a Deus e disse: Deus, me usa só mais uma vez. Me restitui a minha força só mais uma vez. E Sansão juntou, guiado por uma criança, foi colocado diante das duas colunas que sustentavam o templo dos filisteus e forçou com ela e derrubou o templo dos filisteus sobre todos os filisteus e sobre ele inclusive. E a alegria dos filisteus durou pouco, porque a alegria dos ímpios dura pouco. A Bíblia diz que o ímpio é como uma flor que nasce pela manhã. E de tarde você vai lá, ela está caída no chão morta. Mas a alegria do povo de Deus dura para sempre, porque vem diretamente de Deus. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi curta. Durou pouco. Com a ressurreição de Jesus, os problemas daqueles sacerdotes ficou pior ainda. Então, irmãos, os ímpios, fique tranquilo. Você que está sofrendo, você diz assim: irmão Nonato, tá bem difícil mesmo. Tá difícil mesmo. Porque nós estamos lutando, mas não estamos conseguindo êxito nem vitória. Irmão, acalma o teu coração. Deixa os ímpios festejarem a alegria aí, porque a alegria deles vai durar pouco. Porque o nosso Deus vai se levantar. Deus vai levantar ainda um Josué para substituir Moisés. Deus vai levantar ainda aí um homem e vai usar para dar vitória para o seu povo. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo, acomodaram-se com a situação. Os judeus ficaram tristes quando o rei da Síria mandou parar a construção do templo. Mas com o tempo eles acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. É o que está escrito aqui na lição. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo, irmãos, é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás. O desânimo. Não fique desanimado. Deus falou para Josué, que substituiu Moisés: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Olha, irmão, não temas. É repetida na Bíblia 365 vezes. Uma vez para cada dia. Para cada dia do ano, Deus diz: não tema. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo. Tá certo? Porque o desânimo é uma arma eficaz do Satanás para destruir a obra de Deus e nós. Contra os crentes. É uma arma eficaz de Satanás contra os crentes, o desânimo. Lutemos contra o desânimo, em nome de Jesus. Alguns conformam-se, pensando que talvez... Alguns judeus se conformaram pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus de construir o templo. Ageu 1:2. Outros aproveitaram aproveitaram a interrupção da construção do templo para edificar as suas próprias casas, certo? Fizeram isso, as suas próprias casas. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscasse a Deus em oração, pedindo a solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Então você vê bem, irmão, a situação que nós estamos passando, as lutas sem vitória, as provas sem bênção, as dificuldades que a igreja está enfrentando, né? A igreja não está podendo se reunir no templo, né? Uma hora volta, como agora voltou, daqui a pouco
para de novo, fecha de novo, aí só pode fazer os cultos online, então não pode isso, não pode aquilo. Quando abre as portas para funcionar shopping, para funcionar loja, para funcionar o comércio, para funcionar a academia, mas a igreja não acompanha. A igreja continua fechada, nós não podemos evangelizar de casa em casa, de rua em rua, nós não podemos nos reunir no templo, não pode ver aglomeração, né? Os casamentos dentro das igrejas não pode mais ser feito, não pode nem ser feito mais com testemunha, com muita gente lá no cartório. Então está uma coisa tremenda, é uma luta. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que continuar animado e buscar a Deus, porque o nosso dono, o nosso Senhor, não é o pastor que preside lá a igreja, não. Ele é o representante de Deus, mas essa igreja é de Deus. Essa igreja em Curitiba é de Deus. O pastor Gabi é o homem que Deus colocou ali para ser o líder desse campo, mas ele é apenas um instrumento na mão de Deus. Mas a igreja do campo de Curitiba é de Deus, o campo do Pará é de Deus, toda a igreja em todo o mundo é de Deus. Então, aleluia, nós não podemos fazer que nem os judeus, aleluia. Os judeus ficaram acomodados e disseram assim, já que nós não estamos podendo construir o templo, foi mandado parar a construção do templo, vamos pegar o dinheiro, as ofertas, os dízimos que nós entregávamos lá para a construção do templo e vamos construir nossas próprias casas. Você vê acontecendo hoje, nessa situação do coronavírus, muitos crentes, você vê que há uma escala lá, né? Hoje à noite, às 18 horas, vai ter uma escala aqui em Curitiba, aqui na igreja do Cachimba, para a gente ir lá. E está lá o nome dos irmãos que é para ir. Aí às 19h30 está outra escala de irmãos. E os irmãos não vão. Os irmãos estão acomodados, aproveitando, tá esse coronavírus aí, de repente eu vou lá, a polícia chega lá, prende todo mundo e eu quero estar fora disso. E fica lá em casa de boa, cuidando da sua casa material, da sua casa física, do seu corpo físico, aproveitando para fazer um embelezamento, uma coisa para aqui, uma coisa dali, se arrumando, ficando mais bonito, mais chique. E aí aquele negócio todo, aproveitando o dinheiro, que era para dar o dinheiro, que era para dar a oferta, e investindo em outra coisa, né? E até dizendo, os judeus diziam assim, vai ver que não era o templo ainda de construir. Tem muitos crentes e até líder espiritual dizendo, esse templo não é tempo de evangelizar, não, gente. Não é tempo de congregar, não, gente. Não é tempo de fazer isso, não, gente. Vamos ficar quietos, vamos aproveitar essa paralisação para descansar, ficar que nem a águia se renovando, tá certo? Os judeus ficaram assim, mas o que nós temos que fazer? Aonde tu tiver, crente, aonde tu tiver, na tua casa, dentro do teu quarto, no ônibus, no teu trabalho, dentro do banheiro, crente, tu foi chamado por Deus para ser luz, para ser sal. Abre essa tua boca, clama a Deus, busca a Deus, dobra esse teu joelho que Deus te deu, que não está aleijado, dobra esse teu joelho diante de Deus e abre essa tua boca e clama a Deus e busca a Deus, tá certo? E pega esse dinheiro que tu tem, que Deus te deu e contribui na obra dele, porque a obra dele continua sendo feita. Crente, continua animado. Crente, continua buscando a Deus. Crente, continua servindo a Deus. E se você é um líder espiritual e está que nem o Zorobabel, e está que nem o sacerdote Josué, sem moral, espiritualmente em pecado, em desobediência, te humilha diante de Deus. Vai para a 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Te humilha. Ora, busca a face de Deus, te converte dos teus maus caminhos, te humilha diante do Senhor, porque Deus vai cobrar dias por dia, minuto por minuto, do trabalho que Ele colocou nas tuas mãos. Líder espiritual, pastor, diácono, presbítero, líder de departamento, Deus te confiou um trabalho, Deus te confiou um cargo. Olha isso, Deus vai cobrar de ti isso aí. Então te humilha, busca a Deus, faz que nem Jona, mesmo no bucho do peixe, te arrepende, clama a Deus, faz um novo propósito, faz uma nova aliança com Deus e Deus vai fazer uma nova aliança contigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Amém.